Bom dia a todos, irmãos. Como vocês sabem, eu seleciono alguns versículos sobre um tema específico. Busco não interpretar tanto para que a palavra seja clara e sem distorções, né? Eu interpreto um pouco, falo do que entendo, mas eu busco que vocês tenham os versículos para vocês mesmos meditarem e num dia que vocês estiverem precisando. Amém? Hoje o tema é rebeldia. Rebeldia é toda a desobediência voluntária a Deus, né? Você ir contra o princípio de Deus, o mandamento, mas sabendo que é errado. Não é só pecado, não é só questão do pecado, mas é uma atitude de coração, de se rebelar, né? De se revoltar e querer enfrentar o próprio Deus, digamos assim. É um pecado um pouco mais agressivo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Deuteronômio 31, 27. Aqui foi no caso do Egito, né? As pessoas foram libertas do Egito e andaram por 40 anos no deserto e constantemente eram rebeldes a Deus, não queriam obedecer. Por exemplo, trabalhavam no sábado, quando Deus tinha ordenado, nesse tempo não podia, ou, ou ficavam pedindo coisas para Deus de forma muito agressiva, como reclamando da vida deles, como se no deserto, como se no Egito fosse melhor. Por exemplo, eles reclamavam de que ele faltou pepino, cebola, carne, um monte de coisa para eles estava faltando no deserto, sendo que eles recebiam um alimento que era tão puro e muito gostoso, e falaram que a vida deles era melhor no Egito, sendo que eles eram mortos diariamente lá no Egito, eram castigados, trabalhavam no sol forte, eles eram muito ingratos, e isso tudo envolve o pecado de rebeldia, né? Amém? Isso daí tá, só para que vocês saibam, a história está em Deuteronômio 31, 27. Mas todo o êxodo, você vê a história de Deus ensinando as pessoas, tirando, libertando, fazendo o melhor para eles e mesmo assim eles sendo mal agradecidos, se revoltando contra Deus e todo o tempo querendo até mesmo matar Moisés por não estar cumprindo os desejos carnais dele. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado de idolatria. O Senhor rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. 1 Samuel 15, 22 e 23. Nesse caso era Saul, né, que ele, no lugar de matar todos os seres, os humanos os animais que Deus havia mandado matar, porque eram consagrados ao inimigo, enfim, a Bíblia não esclarece todos os motivos que Deus mandou destruir essa situação, mas eram grandes pecadores e chegou o tempo final da misericórdia de Deus para eles. Aí Samuel não matou e quis oferecer a melhor parte como sacrifício, sendo que Deus tinha ordenado que ele obedecesse e não fizesse o que ele quisesse. Ele é como um rei, né? Ele era representante praticamente de Deus para o povo. Não exatamente isso, mas é como se fosse. Ele tinha que ser uma pessoa que governasse temendo a Deus, né? Da melhor forma possível. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus o Senhor o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais que trouxessem uma médium, né? Que é a necromante, que consulta os mortos, o espírita, né? O espírita também consulta os mortos. Mas basicamente ele mandou consultar os mortos e isso também é um pecado diante de Deus. Entra como rebeldia. Está em Samuel 28, 6, 7. O Senhor Deus diz: Ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordo sem a minha aprovação. Assim amontou um pecado em cima de pecado. Isaías 31. Isso aqui está tocando muito em mim, né? Porque muitas vezes eu faço planos sem pedir ajuda para Deus, sem direcionamento, por exemplo. Eu estava desempregado, aí você procura emprego, aí você responde o primeiro que aparecer, né? E às vezes você nem fala com Deus se é isso que Ele quer para você. E aí Deus fala, né? Você está montando pecado em cima de pecado. Você está se revoltando contra Deus porque você não está
buscando a Deus, né? Às vezes a gente devia pedir direção para Deus até mesmo de um bem material que a gente vai comprar, por exemplo, um carro, porque a gente pode comprar um carro caro e não ter como pagar os impostos sobre eles, ou ser um carro muito visado que pode ser roubado, ou não ter dinheiro para pagar o seguro. Enfim, vocês entenderam, né? Deus, a gente amontoa pecado sobre pecado, porque não está pedindo orientação de Deus. Bom, Isaías 31, tá? Esse versículo. O dia inteiro eu abri os braços, prontos para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Isaías 65, 2. O meu povo diz: O Senhor Deus, nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste muitas vezes, nos afastamos de ti, contra ti temos pecados. Jeremias 14, 7. Estenderei uma rede de caçador e eu pegarei nela. Eu levarei a Babilônia e castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Ezequiel 17, 20. Bom, você vê, são versículos de profeta sempre falando sobre a rebeldia, né? Não às vezes usando a palavra rebeldia, mas sempre uma atitude que está em desacordo com o que Deus manda, né? Deus manda uma coisa, a pessoa vai lá e faz outra. Né? Isso a gente tem que vigiar para não fazer igual. Amém? Deus abençoe o dia de vocês com amor, com paz, com alegria, com bondade, com fé, com sabedoria, humildade, força, paz e alegria. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vocês busquem, assim como eu também devo buscar, nunca ser rebelde ao Senhor. Ao Ele falar, aprendemos a discernir quando é Ele falando, quando é o inimigo, quando é nós mesmos, para ouvirmos a voz de Deus e sermos fiéis a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.